Olá, senhores, bem-vindos para o nosso workshop sobre a Defensoria Pública, Bom, nosso objetivo, então, é apresentar, não é, a carreira da Defensoria Pública, belíssima carreira da Defensoria Pública, apresentar também o curso preparatório para a Defensoria Pública que nós desenvolvemos aqui em São Paulo, falar um pouco, não é, da experiência de ser defensor, do preparo para se buscar o concurso, a carreira da Defensoria. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou um dos professores de Direito Penal do curso Damásio, tenho o prazer de lecionar no curso da Defensoria Pública. Meu endereço de Twitter é esse que apareceu aqui agora, o @profgjunqueira. Eu fico absolutamente ao dispor dos senhores para qualquer dúvida, qualquer comentário sobre o tema hoje aqui tratado. É sempre um prazer, claro, falar de defensoria. E eu tenho, não é, também o prazer de receber dois colegas de defensoria, dois colegas aqui, são professores também no curso Damásio, professor Clint, que é mestre em Direito Constitucional, é professor aqui de Direito Constitucional, hoje está na assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral, aqui em São Paulo, já não é professor há muitos anos, com larga experiência, que vem contar um pouco da carreira, vem contar um pouco da sua experiência de preparação, da sua experiência na carreira. Também professor Daniel Sveibel, que é mestre e doutor em Direito Processual Civil, foi examinador do concurso da Defensoria Pública aqui em São Paulo, também em outras defensorias, também já passou pela assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral. Bom, a ideia, não é, então, é aproveitar da presença dos ilustres colegas aí com tantas experiências para contar. Posso acabar falando alguma coisinha aí também, não é? Sobre a Defensoria Pública. Queria começar, então, um pouco mais tecnicamente, depois a gente vai avançando nas experiências, a gente vai avançando aí, não é, no concurso, no curso, mas queria começar pedindo ao professor Clint que nos falasse um pouco, não é, do desenho constitucional da Defensoria. Bom, olá, boa noite a todos e todas. Professor Gustavo Junqueira, um prazer enorme esse convite que me foi feito, uma honra tremenda estar aqui. Professor Daniel Sveibel também, meu grande colega também de carreira. Dividimos aí a assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral por 2 anos. É sempre um prazer aqui falar com pessoas que têm, né, se você está assistindo esse workshop, é porque você tem essa vontade de ser também defensora pública, e é sempre um prazer falar para quem tem essa vocação, essa chama, essa vontade de integrar os quadros da Defensoria Pública. Bom, a Defensoria, como todos sabem, o desenho constitucional dela na Constituição de 1988 é o de uma instituição permanente do sistema de justiça. Então, a Defensoria Pública é parte fundamental de um sistema de justiça que é composto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Advocacia, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, enfim, por diversas carreiras que integram um todo complexo que é o sistema de justiça. E o sistema de justiça, portanto, dentre as suas inúmeras facetas, tem na Defensoria Pública, talvez, a sua expressão particularmente mais bonita. A Defensoria ela tem uma missão constitucional de defesa dos interesses das pessoas que não têm recursos, aqueles que a Constituição chama de necessitados, pessoas que não têm condições, efetivamente, de ter ali a sua defesa num processo, seja judicial, seja em instância administrativa. Então, é uma preocupação do Constituinte a defesa, o acesso à justiça das pessoas que comprovarem a insuficiência de recursos. Para não deixar essas pessoas desassistidas, surge essa instituição estatal, portanto, que é a Defensoria Pública. Certamente o professor Daniel depois vai poder falar com maior vagar sobre a conformação legislativa, como que é esse modelo de assistência jurídica que a gente presta. Mas fica muito claro que a Constituição ela desejou um modelo público de assistência jurídica. Esse modelo público, portanto, encampado pela Defensoria Pública. A gente teve, desde 88, diversas emendas constitucionais que
conformaram, que modificaram, que alteraram o papel da Defensoria, não o papel, a sua missão, mas que alteraram organicamente até a Defensoria Pública e a forma de sua apresentação dentro do sistema de justiça. Uma primeira grande alteração feita pela Emenda 45, que conferiu autonomia funcional, administrativa às defensorias públicas, aumentou o artigo 134, né, acrescentou parágrafos a ele. Temos a Emenda Constitucional número 74 de 2013, que tirou da União a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi uma alteração bastante importante à época. Até 2013, veja, de 88 até 2013, a Defensoria Pública do Distrito Federal ainda era organizada pela União. Então, a Emenda 74 deu autonomia à Defensoria Pública do Distrito Federal. Temos a mais recente alteração da Emenda Constitucional 80, importantíssima para você que procura a carreira da Defensoria Pública, que trouxe diversas disposições que eram aplicáveis à magistratura no tocante ao ingresso no concurso, disposições que estão no artigo 93 da Constituição passam a ser aplicadas também à carreira de defensor público, deu iniciativa legislativa ao defensor público geral do Estado, a Defensor Público da União. Então, iniciativa legislativa naqueles projetos de lei que sejam de interesse institucional, que digam respeito à conformação orgânica da Defensoria Pública, tem iniciativa legislativa. Tudo isso para cada vez mais deixar clara a autonomia da Defensoria Pública dentro do sistema de justiça, a sua não dependência legislativa, administrativa, funcional de outras instâncias. Temos também, dentro da Emenda Constitucional 80, o prazo de 8 anos para que haja defensores públicos em todas as comarcas, em todas as circunscrições judiciárias. É importante essa emenda constitucional porque revela uma intenção do Estado brasileiro de ampliar a Defensoria Pública, de modo que a Defensoria Pública ela alcance aqueles lugares mais longínquos. A gente sabe que ainda é uma dificuldade muito, o professor Gustavo certamente sabe, o professor Daniel, a gente enfrenta isso na prática, como a falta de defensores públicos, ela prejudica o acesso à justiça das pessoas mais necessitadas. E essa Emenda 80, ela traz essa intenção do Poder Constituinte de ampliar, de trazer a Defensoria Pública a todas as comarcas. Há também a diferenciação na Emenda 80 da advocacia para a Defensoria, deixando claro que são funções igualmente relevantes dentro do sistema de justiça, mais distintas. Enfim, a conformação constitucional da Defensoria Pública ela é bastante complexa, a gente vai ter oportunidade de falar dela nas aulas de direitos fundamentais, nas aulas de direito constitucional, mas, basicamente, a Defensoria Pública ela surge como essa instância dentro do sistema de justiça, cujo objetivo é um só, é garantia de acesso à justiça e dos direitos das pessoas mais necessitadas. Então, quando tivermos oportunidade de falar sobre direitos fundamentais nas aulas de direito constitucional, tivermos oportunidade de falar de mínimo existencial, mais do que uma matéria do concurso, é o seu objeto de trabalho. O objeto de trabalho do defensor público é direitos fundamentais, mínimo existencial, direitos sociais, direitos coletivos, que são aqueles que são muitas vezes negligenciados a esse público mais carente e que, basicamente, a ferramenta de trabalho nossa do dia a dia, o professor Gustavo e o professor Daniel, certamente lidam diariamente com proteção a direitos fundamentais, e é isso que a gente espera também que você, em breve, esteja conosco fazendo. É isso. Falar do modelo público, né? Eu nunca resisto dessa. Eu me lembro, né, quando da criação da Defensoria Pública aqui em São Paulo, e que muito se discutia, muito se tentava abrir controvérsias sobre a questão do modelo público, a necessidade do modelo público. Eu me lembro uma vez em um congresso, né, em uma palestra, em que eu figurava na mesa e que um dos presentes disse: não, mas eu acho que é importante que tenha mesmo a ideia do sujeito que está começando a carreira, então ele vai lá testar, não é? Com o hipossuficiente, ele vai testar naqueles casos menos importantes dos pobres e etc. Não, é absolutamente o contrário. Não é? A necessidade de uma carreira pública com profissionais concursados, uma carreira estruturada, uma carreira valorizada, porque são esses aqueles que mais precisam de quem consiga e quem tenha preparo técnico, motivação, estrutura para tutelar os seus direitos. São pessoas que não conhecem os direitos que têm, então o defensor vai ter essa tarefa também, não é, de orientação, de explicação,
explicação, de emancipação do sujeito, do cidadão. É o sujeito que vai ter dificuldade de produzir prova sobre o direito que tem. Então, o defensor vai ter que se desdobrar para conseguir substituir a estrutura material mesmo de produção dessa prova. É o sujeito que vai ter dificuldade, muitas vezes, de se locomover para conversar com o defensor, para chegar na audiência, para conseguir uma diligência. E tudo isso acaba exigindo do profissional, não é, do direito um saber específico, um saber especial, um saber a mais, uma estrutura a mais. Por isso que é tão importante, não é, o modelo público. E outra, não é? Ah, não, é aquela causa menor. É a causa menor que, por acaso, é tudo que o sujeito tem. Não é? Ah, tá, para julgar milhões, para julgar... Não, então, mas por acaso R$1.000, R$2.000, R$3.000 pode ser o sustento do sujeito por 2, 3, 4 meses. Não é? A geladeira que ele tem, se acabar a geladeira, não tem o que fazer. Não é? Não vai conseguir ter outra geladeira. Então, não são pequenos problemas. Não é? A miséria não traz pequenos problemas, a miséria traz imensos problemas. E é claro, não é, que em um país desigual, em um país periférico como o Brasil, a necessidade de uma carreira superestruturada para dar conta, não é, dessa demanda é absolutamente essencial. Eu nunca canso também de comentar a necessidade de uma carreira pública e estruturada e cada vez mais unida, como vem acontecendo com a defensoria, com as defensorias de todo o Brasil. O intercâmbio entre defensorias é hoje muito grande, na formação de uma cultura jurídica própria de tutela do hipossuficiente. Não é? Por quê? Porque o direito é tradicionalmente um instrumento de manutenção de um status quo. O direito é um instrumento de manutenção de tradição, de manutenção de uma configuração social. Só que num país desigual, num país marginalizante, num país opressor, não é, como é o Brasil, em que você tem desigualdades tão, não é, absurdas, tão insustentáveis, você não pode ter o direito apenas como instrumento de manutenção. Você tem que conseguir levar algum tipo de discurso, algum tipo de ferramenta de transformação, de erradicação da marginalidade, não é? Como é o objetivo do Estado brasileiro traçado na Constituição. Então, você conseguir formar uma cultura de defesa, uma cultura própria de tutela, não é, do direito do hipossuficiente, pegar e falaram, quando a gente discute propriedade, vamos dar esse acento aqui para a função social. Quando a gente fala em reprovabilidade, em culpabilidade, vamos compreender um pouco melhor a contextualização do sujeito e daquilo que o legislador, por exemplo, o legislador penal, imaginava. Quando a gente vai discutir, não é, a questão do consumidor, não é, de quanto deve ser considerado hipossuficiente o consumidor, vamos tentar entender aquele que não tem, não é, a percepção crítica de avaliar a qualidade daquilo que ele está comprando, de avaliar as condições daquilo que vai ser oferecido, de contextualizar. Então, me parece que formar uma cultura jurídica específica também acaba exigindo que você tenha profissionais exclusivamente engajados, dedicados, que vão estudar durante anos, durante décadas aquele mesmo assunto e formar esse saber. Eu realmente acredito demais. Eu me lembro, né, de ter tratado desse assunto lá atrás, né, ainda na década de 90, quando se discutia o modelo de defensoria pública, nos anos 2000, na criação da Defensoria Pública de São Paulo, e esse é um tema, não é, que eu acho que sempre tem que vir à tona aí como reforço. Obrigado, Clint. Queria chamar o professor Daniel Sveibel para falar um pouco, então, agora da estrutura legal da Defensoria Pública, como que ela foi montada na nossa lei orgânica e como funciona, não é, alguma particularidade também de uma outra defensoria, aqui da Defensoria de São Paulo, não é, que nós atuamos. Por favor, professor Daniel. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui os amigos, colegas aqui de defensoria, professores aqui do curso Damásio, o Dr. Clint, Dr. Junqueira, são referências também na minha vida profissional, e pessoal também. E quero saudar também os amigos e amigas aí que têm interesse na Defensoria Pública, que estão se envolvendo com a Defensoria Pública, que é uma carreira, como disse o professor Clint, que gera uma chama interior.
nos nossos corações, que só sendo defensor para entender, porque a gente sempre está, basicamente, nós estamos quase sempre do lado do mais fraco. E quando nós estamos do lado do mais forte, normalmente é a briga de duas pessoas excluídas, né? Então, assim, normalmente é essa a realidade do defensor público, né? Mas eu queria fazer um gancho aqui para prestar aqui a minha colaboração nessa exposição, baseado no seguinte: a parte da legislação da Defensoria Pública, ela encontra justamente uma explicação constitucional. O Dr. Clint apresentou aqui o artigo 134, né? E lá está previsto que a lei complementar regulamentará a Defensoria Pública, regulamentará normas gerais para os estados, garantindo prerrogativas, garantias e etc. Essa é a explicação, o fundamento constitucional para que nós tenhamos um tipo específico de legislação para a Defensoria Pública, que é uma lei complementar. Nós temos, então, no caso, uma lei complementar de âmbito nacional, que é a Lei 80 de 94, você precisa conhecer essa lei detalhadamente, né? E nós temos as leis complementares estaduais. No caso de São Paulo, nós pertencemos aqui à Defensoria de São Paulo, é a Lei 988 de 2006. A Lei 80 de 94, né, ela foi construída dentro dessa lógica que o professor Junqueira explicou aqui, a lógica do modelo público, né? Porque nós precisamos de um órgão que tenha que atue de maneira específica, especial, para problemas que são diferentes do que o judiciário costumava enfrentar, né? Os excluídos, eles têm causas que são específicas deles, né? Infelizmente, são basicamente na área criminal, área de família, né? Infância e juventude. Mas a nossa missão não é só atuar nessas áreas que normalmente são os excluídos que estão no Poder Judiciário, enfim. Nós temos essa missão de também trazer direitos ao judiciário, levar direitos ao judiciário que os pobres, os excluídos, não estavam acostumados a bater as portas e falar: escuta, eu também quero isso, eu também quero direito à saúde, eu também tenho problema aqui, além de saúde, enfim, educação, todo tipo de demanda social para a gente ter uma transformação social, né? E essa especialidade que o Dr. Junqueira falou é importante, porque antes de existir uma defensoria pública constitucionalizada, né, o trabalho, o serviço público que nós prestamos, ele era pulverizado em vários órgãos, né? Então, você tinha procurador, dependendo do estado, havia uma regulamentação. No Rio de Janeiro, você tinha o Ministério Público atuando em defesa dos excluídos, enfim, dos necessitados. Aqui em São Paulo, nós tínhamos a Procuradoria, a PGE, por meio da sua PAJ, a Procuradoria de Assistência Judiciária, fazendo um trabalho estritamente processual, né, muito diferente do que o Dr. Clint explicou, enfim, que é um trabalho que abrange uma atividade extraprocessual também. Então, a criação da Defensoria Pública ela é um marco mesmo de especialização. O necessitado ele não passou a ser um problema de todo mundo, né? Porque se é problema de todo mundo, né, não é problema de ninguém na prática. Ele passou a ser problema da Defensoria Pública em matéria de prevenção de conflitos e de resolução de conflitos, né? E a Lei Complementar 80, ela segue essa lógica, né? E o fundamento dela está no parágrafo 1º do artigo 134. Todos os estados também prevêem a Defensoria Pública em suas respectivas constituições, né? E têm as suas leis complementares. As leis complementares, é curioso, eu já comparei muitas leis complementares e elas são muito parecidas. Agora, a Lei 988, ela antecede, a Lei 988 de São Paulo, ela é de 2006, e ela antecede a reforma da Lei Complementar 80 de 94, que aconteceu por meio da Lei 132 de 2009, e essa Lei 132 de 2009, que modernizou e muito a Lei 80 de 94, uma boa parte dela foi inspirada na Lei 988 de São Paulo, né? A própria previsão da ouvidoria em âmbito nacional,
embora em traços distintos, um pouco distintos da ouvidoria de São Paulo, né, foi inspirada na legislação de São Paulo. Esse é o exemplo mais marcante. Agora, como é que funciona na legislação na legislação da Defensoria Pública, a organização da Defensoria? A Defensoria, como qualquer órgão do sistema de justiça, tem uma atividade administrativa e tem uma atividade funcional, né? A atividade funcional é basicamente essa atuação judicial, e essa judicial em defesa de direitos, né? Como aqui os professores explicaram. E a atuação administrativa é gerir, né, orçamento, executar despesas, enfim, garantir que a Defensoria Pública tenha meios de se desincumbir da sua tarefa. E na Defensoria Pública, né, no regramento geral, nós temos aí a previsão do defensor público geral como chefe da instituição. O defensor público geral, ele representa a instituição externamente e ele tem uma série de atribuições que estão previstas tanto na Lei 80 como na legislação estadual específica. Ele representa externamente, ele é o responsável por gerir despesas, executar despesas, né, pelo planejamento da instituição em parceria com a primeira subdefensoria, assinar convênios, contratos, enfim. Ele realmente é, digamos assim, é o representante principal da Defensoria. Agora, nós temos também na Defensoria Pública o Conselho Superior da Defensoria Pública, né, esse órgão colegiado que é muito importante para a Defensoria Pública e que tem, basicamente, uma função normativa, consultiva e decisória, segundo a Lei 80 de 94, né, e não existe, na verdade, é importante que se diga desde já, não existe uma hierarquia entre entre o defensor público geral e o conselho. Na verdade, é um problema de atribuição. Existem atribuições distintas para cada um deles, né? Por exemplo, o exemplo talvez mais marcante seja a questão de ordenação de despesa, né? O conselho não pode nem ordenar despesa, nem criar uma regra ordenando despesa sem que haja uma previsão legal antecipada. Quem cabe ao defensor geral dar a última palavra. Então, esses dois órgãos, Defensoria Geral e Conselho Superior, é deles que emanam a organização geral da Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública tem uma preocupação muito, muito grande também em permanecer em contato com as necessidades da população carente. Tá? Então, assim, a Defensoria Pública ela pensou num órgão específico e um órgão externo, que é o órgão da Ouvidoria Geral, né? A Ouvidoria Geral ela surgiu em São Paulo, né, criada como um órgão externo, né, depois passou a ser prevista na Lei 80 de 94, né, e que modificou um pouquinho só a configuração da Ouvidoria Geral, o modo de indicar a Ouvidoria Geral, mas o fato é que a Ouvidoria Geral ela tem um papel fundamental de criar uma ponte entre a população carente, os movimentos sociais e a instituição. Eu uso a palavra ponte porque é um sentido, buscar diálogo, fomentar o diálogo entre a Defensoria Pública, a instituição, e a população carente e os movimentos sociais, né? E dentro dessa lógica de criar uma constante permeabilidade entre a Defensoria Pública e os destinatários desse serviço público, a Lei de São Paulo criou, por exemplo, as pré-conferências e as conferências. O que são as pré-conferências e as conferências? A pré-conferência e as conferências, elas servem para o seguinte: elas servem para captar o interesse em determinadas matérias da população carente. E são feitas propostas, sugestões. As propostas e sugestões que vão sendo aprovadas, né, seja na pré-conferencial, final na conferência, elas acabam vinculando o orçamento da Defensoria Pública. Elas vinculam o orçamento da Defensoria Pública. A Defensoria Pública leva muito a sério, porque ela não quer se tornar um órgão do sistema de justiça
que funcione no automático, e que, num regime fordista, funcionando no automático, esquecendo realmente das necessidades da população carente. Então, quando as propostas são finalmente, no filtro final da conferência, aprovadas, isso é encaminhado para o Conselho Superior, que as aprova, cabendo, então, aí a Defensoria Geral levar em consideração todas essas propostas na peça orçamentária, que será, aí, na verdade, é um projeto, né, que vai ser encaminhado aí ao Poder Legislativo, enfim, e para aprovação da lei orçamentária anual. Isso é para que nós tenhamos noção da importância, do valor que nós damos de realmente tentar colaborar no nosso país para essa transformação social. Não tem como fazer transformação social se nós não ouvirmos a sociedade, especificamente aquela parcela da população que está sob, digamos assim, a nossa responsabilidade no campo da representação judicial e extrajudicial. Eu também queria aqui destacar que, na nossa Defensoria de São Paulo, né, tem um exemplo importante no Conselho Superior que se chama Momento Aberto. O que é o Momento Aberto? Na abertura de cada sessão, né, do Conselho Superior, existe a possibilidade de qualquer pessoa do povo, se apresentar no Conselho, diante dos conselheiros, né, que são defensores públicos, em geral, exceto o ouvidor, e ali falar das suas angústias, das suas esperanças, das suas necessidades, para que o colegiado e a carreira como um todo permanentemente estejam ouvindo essas pessoas e para que jamais nos esqueçamos delas, das necessidades delas, porque são essas pessoas que são a nossa razão de existir, tá? Eu queria também falar um pouquinho aqui da escola, né, da Defensoria Pública, que eu acho que é um órgão absolutamente fundamental, né, para o desenvolvimento da Defensoria Pública na sua atividade fim. Estou aqui com o nosso professor Gustavo, que foi 2 vezes, na verdade, 2 não, 3 vezes, né? 3 vezes diretor da escola, então ele é professor na matéria. Mas o professor Gustavo estava comentando aqui, a importância da gente ter uma cultura, né, específica de defensoria pública, não porque nós queremos, não é porque assim, eu quero ser diferente, não é isso, é porque assim, não tem como representar os nossos assistidos, a população carente, se nós não compreendermos os problemas específicos deles. E quando nós entendemos os problemas específicos deles, nós precisamos ter o quê? Imaginação. Nós vamos criar teses jurídicas que sejam sustentáveis, né, à luz da legislação, enfim, e, ao mesmo tempo, sejam soluções novas que possam aí abrir esperanças para eles. E a escola, ela tem essa missão muito importante de fomentar esse conhecimento, né, e organizar também esse conhecimento, divulgando esse conhecimento, né. E a Escola da Defensoria aqui de São Paulo, eu sei que tem outras defensorias que têm essa previsão, Paraná, com certeza, salvo engano também, eu me recordo, acho que Santa Catarina, né, os colegas de Santa Catarina devem confirmar, mas Santa Catarina, se eu não me engano, também tem essa previsão na legislação, inspiradas na legislação de São Paulo, que diz respeito às teses institucionais, aqui, que gerou um enorme debate aqui em São Paulo, logo quando a Defensoria Pública foi criada em 2006. Né? E as teses institucionais, veja só, de novo, voltando à ideia de uma especialização, né, em torno dos problemas da população carente, nós temos aí um instrumento, que são as teses institucionais, de consolidar uma atuação organizada diante de problemas que não serão resolvidos, ou, pelo menos, se não resolvidos, não serão enfrentados adequadamente, se não houver um enfrentamento organizado. E esse enfrentamento organizado passa pelas teses institucionais, porque nós temos que... Existe a proposta de tese, existe um devido, digamos que existe um procedimento aí de formação. Existe a proposta, os defensores propõem teses institucionais, são debatidas em pré-encontros.
Aquelas que sobrevivem no filtro do pré-encontro vão para o filtro do encontro. E, afinal, aquelas que são aprovadas, são publicadas aí no Diário Oficial e passam a vincular o defensor público, né? O que não revoga a independência funcional do defensor público, né? Os colegas que estão nos ouvindo devem já saber que o defensor público ele também tem independência funcional, né? Então, o defensor público ele pode entender que, naquele caso concreto específico, embora ele esteja vinculado a observar uma tese institucional, ele fala, bom, se eu aplicar a tese nesse caso específico, eu vou prejudicar o meu assistido. Então, eu não vou aplicar e vou levar adiante a solução que seja melhor para o caso dele. Então, as peças vão se encaixando aí, e tudo isso está regulamentado na nossa legislação orgânica estadual e em outras legislações estaduais. E a legislação federal ela nos dá essa grande abertura. Nós sabemos também que temos aí também uma corregedoria geral, enfim, é importante destacar, porque, veja bem, a Defensoria Pública, o professor Clint mencionou aqui a nossa autonomia funcional e a nossa autonomia administrativa. Nossa autonomia funcional e administrativa não valeria nada se nós estivéssemos subordinados a uma corregedoria externa, né? Essa é uma questão fundamental que está sendo debatida hoje, é um dos temas que estão sendo debatidos em matéria de defensoria mais atuais, que diz respeito à nossa independência, né? A nossa não subordinação administrativa a outros órgãos do sistema de justiça. Daí a importância fundamental de termos a nossa própria corregedoria, a nossa própria ética profissional, uma ética profissional voltada para o nosso serviço público específico, né? E, só para concluir, nós temos aí a nossa legislação orgânica, ela também prevê os órgãos de execução, que são os próprios defensores públicos, e nós temos também os núcleos especializados, né? Em resumo, os núcleos especializados, justamente, eles tentam atuar de maneira mais organizada do ponto de vista do processo coletivo, do direito coletivo, né? E os núcleos se especializam em matérias. O defensor público, né, ele tem também garantias, prerrogativas, enfim, assim como os núcleos, mas como ele trabalha individualmente, digamos que ele é um órgão de execução mais apropriado para atuar em demandas que são mais individuais. Ele, por lei, ele tem também atribuição para atuar de maneira coletiva, e isso todo santo dia acontece no Brasil inteiro, defensores públicos atuando individualmente em processos coletivos, né? Mas, por não ser um colegiado, os núcleos formam colegiados, né? E colegiados eles têm a qualidade de você conseguir aprofundar muito as discussões para resolver problemas complexos, mas são órgãos mais lentos, porque são colegiados. Então, você precisa ter órgãos colegiados na atividade fim e órgãos individuais aí que têm essa capacidade, têm essa maior agilidade. Tá bom? Então, por hora é isso, já agradeço. Agilidade, né? É isso mesmo. Bom, não posso deixar de destacar, dentro aí da fala do querido professor Sveibel, a questão, né, falou da escola, né, falou comigo, né, eu tive mesmo o prazer, né, de dirigir a Escola da Defensoria Pública, a honra de dirigir a Escola da Defensoria Pública em São Paulo, a escola que, além, não é, da formação, da busca da formação desse saber, e poderia dar, né, tantos mil exemplos, acabei falando rapidamente. Eu me lembro de um caso que é comentado pelo professor Boaventura, muito antigo, né, em que ele dizia de um sujeito que vendia sorvete, ele morava lá no alto, né, na favela. E para descer com o carrinho de sorvete dele, é um caso famoso, pelo menos na minha época era, né, na minha década era. Para descer com o carrinho de sorvete, ele passava lá numa vielinha. Tá bom. Só que um dos barracos que tangenciava a vielinha, nasceu um filho, né? Veio mais um filho. O que o dono fez? Pegou e fez um puxadinho. Fazendo puxadinho, ele pegou e cobriu, não tinha mais o caminho para esse outro poder passar com o carrinho.
Não, tira o puxadinho, não tira meu filho, mas meu carrinho, mas meu filho é mais importante que seu carrinho. Não, meu carrinho sustenta o meu filho. Bom, vamos buscar o judiciário, vamos buscar o judiciário. Olá, pois não, o que aconteceu? Não, é assim e tal. Tá, o senhor tem então aí os documentos do imóvel? Hã? Documento do imóvel? Mas é rua o quê mesmo? Não, é uma vielinha. Uma vielinha? Mas é perto da rua o quê? Não, é perto da rua nada, né? Não está urbanizado. Tá? Eles foram embora. Tá? Por quê? Porque o Estado não tinha conhecimento, não tinha interesse em resolver o problema. Essa é a questão. Não é? Então, é um exemplo bobinho, um exemplo pequenininho. Nossa, a gente poderia desenvolver isso aqui, a gente está discutindo. Não é? Hoje se consolida, não é? A tese do custos vulneráveis. Não é? Então, poxa, eu estou indo lá atrás, falando de um exemplo ainda lá, né, da década de 90. Mas é essa a ideia, é você criar interesse, criar ferramentas, criar instrumentos, criar um saber, enfim, para discutir aquilo que não necessariamente está burocratizado, que não necessariamente está formalizado, não necessariamente faz parte do dia a dia daqueles que fizeram o direito lá atrás, né? Daqueles que se interessaram em fazer o direito lá atrás e fizeram o direito para resguardar interesses próprios. A ideia é criar um direito para resguardar o interesse dos hipossuficientes. Pois é, além dessa função, além do treinamento, além da atualização de todos os integrantes da carreira, a Escola da Defensoria Pública tem ainda uma missão linda e que é compartilhada por todos os defensores de educação em direitos. O que é educação em direitos? É o defensor buscar a comunidade, ir lá, não é? Na comunidade para levar saber, para levar conhecimento sobre os direitos, para levar cidadania, para levar autonomia, para mostrar. Eu me lembro uma vez que eu falava de educação em direitos também numa palestra, alguém pegou e falou, por que você fala em educação em direito? Você dá o endereço da defensoria para eles? Não é? Olha, se tiver um problema, nos procure. É o contrário. Não é? É exatamente permitir que a população se emancipe e perceba que todo o poder emana do povo. O poder vem do povo, ele não vem do sistema de justiça. O sistema de justiça busca no povo a sua fonte de poder. Então, o sujeito que tem um problema, não precisa vir buscar de forma paternalista o sistema de justiça, não é? A todo tempo, e demandar, e ficar buscando, e enfrentar toda a limitação. Não é que o processo sempre traz a demonstração dos direitos, a argumentação, a compreensão dos contextos, não é? Não, ele pode resolver aquilo dentro da sua comunidade, ele pode resolver aquilo dentro da sua vizinhança. Se todos conhecerem bem o limite do seu próprio direito, se todos perceberem que eles têm o poder, eles não vão querer abrir mão desse poder sempre pedindo, não é, uma solução paternalista, uma solução de autoridade, uma solução necessariamente estatal. Isso é devolução de poder, isso é emancipação, isso é cidadania. Dentre os projetos, né, eu também não posso deixar de falar, um projeto idealizado lá atrás, aqui em São Paulo, por um outro professor do curso, pelo Gustavo dos Reis, que o projeto de defensores populares. Permita rapidamente contar a ideia, não é, de você formar, então, lideranças, formar pessoas que venham a querer buscar a solução dos seus problemas lá dentro da comunidade, pelo conhecimento, pela transmissão do saber sobre os direitos. Eu nunca canso de contar, na primeira formatura, não é, do curso de Defensores Populares, um programa de educação em direitos que não é, já é realizado em tantos lugares do Brasil, aqui em São Paulo já há tantos anos, um senhor, né, pegou e foi fazer o discurso, e ele pegou e disse, então, eu sou hoje um defensor popular. Eu fiz o curso e eu explico porque eu mereço o título. A calha do vizinho estava derrubando água no meu quintal e fazendo um buraco. Lembra dessa história, né? Estava fazendo um buraco. Peguei, fui lá, falei para ele, olha, o senhor não pode permitir que isso continue, está me prejudicando. Qual foi a resposta dele? Procure seus direitos. Vai ao fórum. Procura seus direitos. Falei para ele, não é assim. Não é? Eu não preciso ir lá ao fórum. Estou te mostrando, você está errado. Não é? Eu tenho o direito de ter aqui o meu jardim bem cuidado. Você está derrubando, está cavando um buraco, está estragando, está me lesando. Não, procura seus direitos, procura seus direitos. Não vou.
Não vou, porque eu entendi agora como que eu tenho que resolver, como que eu tenho que fazer. Ele foi lá, buscou o vizinho número 1, buscou o vizinho número 2, buscou o vizinho número 3, buscou a esposa do vizinho número 1, do número 2, do número 3, conversaram com a esposa do sujeito, não é? E todos foram lá falar com ele, viu? Estamos aqui todos os vizinhos para explicar para você que você está errado, para explicar para você que essa calha não pode derrubar água aqui, para explicar que, olha, entenda-se, poxa, toda a nossa vizinhança está dizendo, será que a gente precisa ir no fórum? Não é? Entenda, olha, poxa, não está chato, está constrangedor, olha, não é, vamos, resolveu. Pronto, não é? Eu consigo resolver o meu problema dentro da comunidade, eu me sinto apto a resolver o meu problema, espero resolver outros tantos problemas. Isso a gente está falando de novo de algo pequeno, banal, claro que seria um processo a mais, mas perceba que você pode fazer isso em relação a questões, e tantas questões cíveis, de consumidor, de família, de, não é? Chegar já, não é? Com tantas soluções prontas, resolver tantos problemas, enfim, dentro, não é? De quem tem o poder. Afinal de contas, não é? A ideia, não é, desse programa de educação em direitos, que, como disse, não é algo específico, não é, da diretoria da escola, não, é algo, uma atuação compartilhada por todos os defensores. É também, não é, me parece que é um diferencial maravilhoso de aproximação da comunidade, de empoderamento, de troca de experiência, de saber. Não é? Nas vezes que eu participei, eu sempre ofereci e recebi muito de volta, né? É sempre uma troca muito, muito, muito interessante. Dentro dessa toada, né? E a gente já vai mudando um pouco de assunto, mas a toada é tentar fazer uma carreira não encastelada, uma carreira não fordista, uma carreira não tão burocrática. Claro que, infelizmente, alguma burocracia tenha lá, não é, a gente não vai conseguir escapar, mas fazer uma carreira dentro do sistema de justiça que se aproxime muito mais do cidadão, que se aproxime muito mais do destinatário, que se aproxime muito mais dessa imensidão, dessa imensa coletividade hipossuficiente, miserável, não é, do nosso país. Falar a língua mesmo, né? A questão da língua já é em si tão interessante. Quantas vezes que nós não atendemos pessoas, chegam na defensoria, doutor, eu recebi essa carta, está lá escrito, foi dado provimento ao seu recurso. Ele fala, então, doutor, eu ganhei ou perdi? Não é? Porque nós não temos, nós temos a disfarçatez de não explicar para o destinatário do serviço jurídico se ele ganhou ou perdeu. A gente tem que falar uma língua diferente, a gente tem que usar uma expressão técnica, a gente tem que mostrar uma expressão elitizada. Não, o que a gente quer fazer é uma carreira que consiga falar, que consiga conversar, que consiga interagir de forma muito mais intensa, forte, franca, sincera e direta com o destinatário. Bom, Clint, por que ser defensor público para você? O que te levou à defensoria pública? Bom, pergunta super complexa. Se eu puder resumir, eu acho que um pouco do que foi falado aqui sobre o diferencial da defensoria pública para as outras carreiras do sistema de justiça, como eu falei, particularmente é a que eu acho mais bonita dentro desse sistema, a defensoria ela talvez seja a carreira que mais permite essa oxigenação do sistema de justiça. Eu acho que, como bem falou o Gustavo, e eu peço aqui licença para tirar o professor, doutor, somos amigos, quebrar um pouco o protocolo. Aliás, o defensor gosta de quebrar o protocolo. Exato. Então, quebrando um pouco o protocolo, Gustavo, Daniel. Acho que fica muito claro, à medida que a gente vai saindo da faculdade, vendo como o sistema funciona, que as ferramentas tradicionais do sistema de justiça já não são suficientes, ou, pelo menos para esse público específico que a gente defende, elas não são suficientes para resolver os problemas reais. O Gustavo estava dando exemplo dos 2 moradores de uma comunidade, que o Estado não conseguia entender mesmo ali o problema deles, muito menos dar uma solução a partir das normas que a gente tem construídas. Então, a gente precisa, efetivamente, de ferramentas novas. E a defensoria, sempre me parece, é a ferramenta por excelência dessa transformação social. Eu acho que essa transformação do direito, essa modernização do pensamento jurídico, ela passa, óbvio, envolve todos os atores, mas ela passa necessariamente pela defensoria pública. Isso foi uma das coisas que
que me instigou a ser defensor público. Professor Gustavo, meu grande amigo de longa data, desde a época da faculdade, meu professor desde a época da faculdade. Eu me lembro, agora, tratando mais concretamente, quando eu saí da faculdade de Direito, a gente fica perdido, né, sem saber exatamente o que eu faço da vida, você advogado, você juiz, você delegado, você promotor, nem sabia que existia exatamente essa tal de defensoria pública. Aqui em São Paulo, ela é super recente ainda, né, em 2006, eu me formei em 2009, a defensoria tinha só 3 anos de existência, nem conhecia efetivamente o que era ser defensor público, como funcionava essa carreira. Mas tive a felicidade, o professor Gustavo, na época, meu professor, eu dava monitoria, né, na faculdade para o professor Gustavo, e ele me chamou para trabalhar com ele na Defensoria Pública daqui de São Paulo, era diretor da escola na época, e ainda, né, perdido ali, sem saber exatamente que carreira que eu queria seguir, aceitei o convite, o honroso convite, fui trabalhar com ele na escola da Defensoria Pública. E ali eu tive contato pela primeira vez com essa tal Defensoria Pública. Eu me lembro quando cuidava do setor de licitações da escola. Eu me lembro que a gente fez uma licitação para contratar, eu não lembro agora se era van, se era ônibus, para levar os aprovados do 4º concurso da Defensoria para uma visita a uma comunidade, a uma favela que tinha Um ônibus. Um ônibus, né? Foi. A gente fez a contratação do ônibus e eu me lembro que ali, naquela contratação, aquele contato com os defensores recém-aprovados, aquele pessoal, mas que pessoal diferenciado é esse que está entrando agora aqui? E ali eu falei, é isso que eu quero para a vida, é isso que eu quero para o resto da vida, é isso que eu quero fazer, tendo contato também com a atividade fim, né, com os defensores, com os demais servidores, sabendo efetivamente o que fazia a Defensoria Pública, acho que não tem, isso, não tem como não se apaixonar por essa carreira. Uma vez que você toma contato com ela, é amor à primeira vista e a gente acaba se engajando, se amalgamando a essa carreira de uma forma que é para a vida inteira. Então, não sei, eu tenho para mim, né, o direito, eu já falei isso uma vez num café com o Gustavo, o direito, ele de uma certa forma mudou um pouco a minha vida, né? Não venho de uma família abastada e tal, então o direito de certa forma ele me deu condições melhores de vida. E eu queria de algum modo poder usar o direito para ajudar e transformar a vida também de outras pessoas e nesse período que eu passei com o Gustavo, com outros diretores da escola, nesse período antes de prestar o concurso efetivamente, foi ali que ficou muito claro para mim que o lugar para que isso acontecesse era realmente a Defensoria Pública. Então, sei lá, se pudesse elencar alguns motivos que me trouxeram para essa carreira, esses acho que são os principais. Faz parte, né, da carreira esse contato, essa emoção, essa vibração. Eu sempre comento, né, também, muitas vezes falo nas aulas, eu acho que é a única, né, não consigo me imaginar fazendo outra coisa, né, que não sendo defensor. E eu sempre dou o exemplo dessa vibração, poxa, eu estou com 21 anos de carreira, né? E, 21 anos atuando, não é? Trabalhando, claro que são sempre casos diferentes, mas atuando com coisas semelhantes. Cansa. Então, não é? Claro, cansa. Não é? Eu gosto de tirar férias, mas quando eu estou em férias, está acabando as férias, eu chego a sentir falta. Não é? Eu chego a sentir falta dessa emoção, dessa aproximação, dessa luta, dessa indignação. Não é? Eu sempre comento de um querido amigo, não é? Que trabalha, né, com assistência jurídica gratuita há 40 anos, não é? Está aí já beirando a aposentadoria. Eu tenho o prazer de ser seu colega lá na Defensoria das Execuções Criminais. Há 40 anos que ele atua com execução criminal em prol de vulneráveis. Há 40 anos. E a hora que a gente está sentado lá, a sala que eu trabalho, ela tem 16 baias, né? É uma sala imensa, né? E ela tem 16 baias, né? Os defensores ficam ali nas baias. Então, quando ele está, né, a gente é certeza que 2, 3 vezes no dia vai ter o grito. Maldito!
Aí todo mundo já começa a rir. Aí ele aparece na minha porta com os autos na mão. Gustavo, olha aqui, olha essa decisão, olha o que fez com essa menina. Nossa, deixa eu ver, é mesmo, né? É isso, né? Não sei o quê. Tá bom. Aí ele pega e vai para do lado de novo. Olha aqui, Fernanda, o que ele fez com essa menina. Não é? Há 40 anos. E ele se indigna. E ele vive. E ele revive. E ele se comove. Não sei quantos trabalhos podem te dar essa vibração. Não sei quantos trabalhos podem te dar esse renovar, podem te dar, não é, essa humanidade mesmo, né, na atuação do dia a dia. Trabalhar, não é, e ganhar abraço. Sempre comento também em aula, a primeira vez que eu ganhei liberdade provisória, a primeira semana de trabalho como defensor, e eu lembro que eu saí no corredor, no interior, né, e virei para os pais, vai sair, veio o pai correndo, pulou, veio a mãe, pulou, parecia gol no futebol, todo mundo pulando, eu pulando também, alegre, feliz e tal, não é? É isso, né? É acabar o atendimento e ganhar o abraço, né? Porque você, por vezes, não conseguiu nem dar o direito que a pessoa queria. Já aconteceu de pegar e falar, então, de explicar para a senhora não tem esse direito, né? Esse direito acabou, eu explico, é isso, é aquilo. Bom, eu posso pedir mais uma coisa? Pois não, claro que eu posso dar um abraço, não é? Me deu atenção, me explicou, agora, hoje eu entendi o que eu tenho, o que eu não tenho e tal, não é? Hoje, poder ganhar abraços. Quantas carreiras, não é, que você pode aí ganhar abraços, não é, ao final de um atendimento, ao final da prestação do seu serviço. Nossa, nós ganhamos tantos e quantos abraços. Daniel, por que ser defensor? Como disse o Clint, já que a gente, o defensor rompe protocolos, né, como disse o Clint, é uma pergunta complexa, mas assim, eu sou de uma geração anterior ao Clint, que não existia defensoria em São Paulo, era PAJ, né? E na faculdade eu me lembro que para falar a verdade, eu nem me recordo direito da aula sobre defensoria pública, porque a defensoria pública não era reconhecida, né? Eu não tive, não existia mesmo. Não existia, não. E no meu era a Constituição de 88, eu entrei em 97, ninguém comentava da defensoria, se comentaram deve ter sido 10 minutos, né? Bom, então aí eu comecei a atuar como advogado, e como advogado, você vê que aí cada um tem sua história, a vida te leva para o caminho, né? Como advogado eu comecei a pegar começaram a vir na minha direção causas assim, de pessoas carentes, né? E eu percebi, cada causa que me chegava, eu percebia que assim, a dificuldade para resolver o problema da pessoa era absurdo, porque normalmente a pessoa já chegava com um mandado de desocupação, ou seja, não tinha mais processo, a pessoa não ligou para o mandado de citação, né? E, enfim, chegava lá com um mandado já de desocupação. Né? Um outro caso que eu tive como advogado, uma menininha recém-nascida que acabou perdendo o pezinho dela, né, em vista de um acidente dentro de um hospital público, né? E a mãe, desesperada, já tinha conversado não sei aonde, perguntou se eu podia ajudar, né? E eu, recém-formado, peguei e comecei a fazer o processo lá de indenização e, ao mesmo tempo, obrigar o Estado a já começar a tratar a menina para tentar diminuir os danos futuros. E a vida foi me levando para esses casos. Aí eu tive uma sociedade de advogados, e nessa sociedade de advogados, o que acabou acontecendo? Os processos que eu tinha de clientes que pagavam o escritório e para manter o escritório, eram processos que iam, mas num esforço assim, absurdo, eu não tinha muita simpatia. E, por outro lado, os meus sócios, eles se queixavam um pouco, tipo, pô, mas você fica dividindo muita atenção com esses processos aí. Você gosta de defender gente carente, gente pobre, não sei o que lá. E, no final das contas, o que eu acabei percebendo? Que assim, eu tinha um talento, assim, ou sorte, porque assim, os meus processos de gente pobre e carente, eles andavam lindamente. Tipo, eu errava, às vezes, na inicial, em alguma coisa, numa contestação, putz, esqueci de impugnar aquele argumento. E se o juiz falar que vai presumir, vai surgir a presunção de veracidade, não, tudo ia lindamente. Agora, nos outros processos, você fazia tudo certinho também,
e a coisa dava errado, e você tinha que recorrer e tal. Então, eu comecei a me apaixonar por isso e a ver também o seguinte, que é muito incrível isso, mas a gente, assim, é óbvio, mas a gente, no começo, principalmente, a gente não para pensar. Aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar mensal para escritório, etc., enfim, que vai garantir o prolabore do final do ano, aquela coisa toda, são disputados à tapa, né? E as pessoas que não têm condições de ter advogado, elas não são disputadas, elas batem na porta mendigando. E, no final das contas, as pessoas que me pagaram como advogado, né, não as desmerecendo, pelo amor de Deus, mas todas elas, assim, a maioria delas não falaram nem obrigado, entendeu? E essas pessoas que não me pagaram, essa menininha, por exemplo, ela ganhou uma indenização. No final das contas, eu perdi em primeiro grau. Então, eu costumava ir bem nos processos de gente carente. Eu perdi em primeiro grau, caiu com um juiz lá, enfim, que não aceitou. O tribunal acabou concedendo a indenização, uma indenização que, para a época, foi até alta a indenização. E eu tinha um contrato com essa pessoa, com esse casal, né, para ganhar um percentual dessa indenização. Eu não tive coragem de pegar. Eu não tive coragem. Eu falei assim, não, fica tudo, porque vocês precisam disso, cuida de vocês. Então, foi aí que eu vi. Eu falei, não, aí eu vi um dia uma notícia, num jornal, na internet, enfim, dizendo que ia abrir tantas vagas para a Defensoria, e aí eu comecei a ler sobre essa notícia, e aí eu comecei a entender que a Defensoria defendia pobre, e você ainda ia ganhar por isso. Eu falei, bom, é isso que eu quero da minha vida. É isso que eu quero da minha vida. Aí tudo que a gente discutiu aqui, né, sobre a emancipação, sobre acabar com essa coisa paternalista, sensibilizar o Estado para o Estado olhar para o problema, né, do puxadinho que garante lá o quartinho da criança, mas que prejudica o carrinho do outro que sustenta a criancinha. E eu fui tomando conhecimento dessas coisas, aí foi paixão à primeira vista, e aí, graças a Deus, estou até hoje aqui. Mas é muito louco isso que a gente está falando aqui, porque, de fato, na prática, é impressionante como, assim, especialmente em algumas áreas da Defensoria Pública, o número de vitórias judiciais, processuais, de êxito na causa que a gente tem acaba sendo muito pequeno, efetivamente. Talvez no âmbito criminal, no crime, por uma cultura talvez conservadora, jurídico-conservadora, a gente tem no âmbito criminal, no âmbito até da fazenda pública, no cível, em algumas áreas, um índice de êxito talvez até muito pequeno, se a gente comparar com outras carreiras. Mas é impressionante o quanto basta um caso naquele dia, naquela semana, naquele mês, para já valer. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu chorei lendo acórdão do Tribunal de Justiça, dando provimento, enfim, já perdi a conta de quantas vezes eu chorei atendendo assistido para comunicar que tinha ganhado. Tipo, às vezes, sei lá, era a única vitória na semana, mas é impressionante o sabor que tem a atuação quando exitosa, e até nos casos não exitosos, como o Gustavo colocou, até naqueles casos não exitosos, você perceber do assistido, da pessoa hipossuficiente, uma gratidão, carinho, uma admiração, um respeito, é fantástico. Sem dúvida, é isso mesmo. É fantástico. Bom, a carreira é linda, fica o convite, não é? Para se você se interessar, se você se sente, não é, atraído pela Defensoria Pública, chegamos então agora no ponto de conversar um pouco sobre a preparação, não é? Como deve ser, como funciona a preparação. Bom, cada um tem uma história de preparação. A minha história acho que é uma história muito sem graça. Eu sempre tive as vias muito facilitadas, sempre fui filhinho de papai, empurrado na descida mesmo, e eu não me esforcei nada na faculdade, muito pouco, não fui um bom aluno na faculdade, né?
ao contrário do Clint. Eu não resisto, ele sabia que eu ia fazer isso, eu faço sempre. Não é? O Clint já entregou, não é? Como ele entregou a minha idade, falando que eu fui professor dele, é verdade. Sabe qual foi a minha primeira imagem do Clint? Não? É? Eu preciso contar? Você sabe. Não? Eu estou entregando as provas corrigidas, parece um moço vermelhinho, chorando, com a prova na mão, não é? Falei, gente, mas eu não dei 0 para ninguém, né? O que será que esse moço está tão magoado? Né? Aí ele pega e me mostra a prova assim, 9,5. Ele tinha tirado 9,5. Falei, o que foi? Por que não tem 10? Ai, meu Deus do céu. Bom, foi assim que eu conheci o Clint. Foi, né, a primeira vez que eu conversei com o Clint, ele chorando, desabalado, desespero na minha frente, porque ele tinha tirado só 9,5, né, na prova de penal. Mas, bom, eu não fui um bom aluno na faculdade, não vou dar direito de resposta. Não fui um bom aluno na faculdade, mas chegou no final da faculdade, percebi que eu tinha que levar a sério, que afinal de contas eu havia me encantado, não é, pela carreira. Eu fui estagiário da então Procuradoria de Assistência Judiciária, não é, jurídica em São Paulo, isso lá, né, ainda lá em meados da década de 90, e eu falei, bom, agora eu vou precisar estudar. Não é? Procurei o curso Damásio, era o curso, não é? A tradição, né? Isso meu pai já dizia antes de eu prestar a faculdade. Ele falava, você vai fazer faculdade e depois você vai fazer Damásio. Não é? Então eu sabia que aqui, não é, no curso Damásio, eu ia encontrar, não é, o que eu precisava, o que eu queria, eu ia encontrar a preparação adequada. Bom, lembro, inclusive, que não tinha, não é, curso online, não tinha telepresencial, então era só presencial. Tinha que ficar varando a madrugada para conseguir inscrição. Lembro que eu varei a madrugada, inscrição e tal. Minha preparação foi decorar caderno, completar com resumos e acrescentar, enxertar uma ou outra coisa da doutrina. Mas o meu preparo era assistir a aula, não é? E não tinha curso, o curso que eu fiz, o único curso que era oferecido na época, era um curso de 1 ano e meio. Né? Então eu lembro que eu fiquei 1 ano e meio, não faltei uma aula e, na verdade, faltei uma, estava internado, tentei fugir, não me deixaram fugir do hospital e tal, né? Mas faltei um dia. O resto, anotei cada maldito espirro do professor. Chegava em casa, tarefa do dia, decorar a aula. Você está falando, exagero. Não é exagero, era decorar a aula. Tá bom? Eu ficava declamando a aula para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, tentando decorar. Eu montava a aula, né? Eu tinha um computador, na época não existia internet, não existia nada disso, mas já tinha computador, tinha processador de texto. Eu lembro que eu montava a aula no processador de texto e aí eu ia enxertando alguma coisa com resumo, um pouco com doutrina, para conseguir montar um todo em cada matéria. E depois decora. Não é? Eu confesso que eu preferia saber aquilo que eu tinha estudado com total profundidade do que ter uma ideia superficial, mais horizontal, mais do todo. Não é? Tanto que eu fui aprovado, não é? E eu lembro que eu fui aprovado com, mesmo sem ter contato com uma matéria ou com outra matéria. Porque o que eu tinha estudado eu sabia muito. Foi 1 ano e meio, não é? Na época, gente, estamos falando da década de 90, tinha uma super concorrência, mas não era a super concorrência de hoje. Eu lembro do professor Damásio passando nas salas, ele falava, olha para o seu lado, é o seu concorrente. Seu concorrente está aqui. Quem não está aqui não tem chance. Quem está aqui é o seu concorrente. Não é? Então, claro, não é, que como você tinha mesmo, não, uma condição de ensino, não é, que era mais restrita, porque o veículo era só presencial, você não tinha o tele, você não tinha o online, os concorrentes estavam basicamente ali mesmo. Não é? A grande maioria ali dos aprovados viria
daquelas salas. Então, eu lembro que eu olhava para o lado e falava, esse cara merece mais, esse cara tem uma vida mais meritória, esse cara leva mais a sério, esse cara é mais maduro, eu preciso conseguir vencer esse cara. Então, eu chegava em casa, não é? E ralava, né? Até conseguir decorar a matéria. Isso, durante todo o curso, consegui, então, ali o êxito. E o que eu ia comentar, eu preferia, na minha preparação, cada um tem a sua, depois vou pedir para que contem as suas experiências, eu preferia, peguei uma matéria, peguei dolo, eu vou saber tudo daqui, vou decorar. Se não der tempo de eu estudar exercício arbitrário das próprias razões, não deu. Mas dolo, se cair, eu não vou errar. Não é? E foi mais ou menos assim mesmo na minha aprovação. Tem, pelo menos, um episódio curioso, o administrativo, eu lembro que eu decorei tudo, menos 2 pontos em administrativo. Servidores públicos, não era bom, e limitação administrativa do direito de propriedade. O examinador de administrativo vira para mim, um dos maiores administrativistas do Brasil, ele vira para mim e fala, bom, seu ponto, pegou, ficou lá escolhendo, lá o sorteinho e tal, limitação administrativa da propriedade. Nossa Senhora, nossa Senhora. E ele fez uma pergunta, eu lembro que eu sabia o conceito do Bandeira de Melo, e só. Peguei e falei, o conceito é tal, e acabou, não pergunta mais nada, pelo amor de Deus. Aí ele era malvado. O senhor também teve fama de muito rigoroso como examinador. Mas esse examinador era malvado, porque tudo que respondia para ele, ele ria. Ele fazia assim, ó. Ah, sei. Partindo desse seu conceito, como é que você responderia a pergunta tal, tal, tal? Então, eu nunca tinha ouvido falar do que ele estava dizendo. Mas o que eu conhecia de princípios, o que eu conhecia de constitucional, o que eu conhecia de civil, em propriedade, etc., eu fui reunindo e respondendo. E ele ria de novo. E tal. Até, no final, todo mundo saía, falava, você foi bem? Eu falava, fui bem, menos com ele, porque ele fez isso com todo mundo. Mas chegou no final, eu consegui ter êxito. Eu acredito que eu tive êxito. Na época, eu achei que eu tinha conseguido enrolar o examinador. Hoje, eu tenho certeza que não. Porque hoje, quando eu converso com um aluno, quando eu faço uma simulação, faço uma avaliação na faculdade, em 10 segundos eu sei exatamente o quanto aquele aluno conhece da minha matéria. Então, aquele que era um dos maiores administrativistas do Brasil, é óbvio que eu não o enrolei. Mas eu acredito que eu tenha conseguido convencê-lo da minha aptidão para a carreira, mostrando que talvez eu não conhecesse tão bem aquela matéria, mas que eu tinha um conhecimento em volta daquela matéria que me daria aí aptidão para exercer a profissão. Então, esse era o meu estilo de preparação, pegar toda a matéria da aula, transcrever, decorar, conhecer profundamente cada tema, até chegar a um número de temas razoável para conseguir aprovação. Como foi com você, Daniel? Bom, comigo, Gustavo, eu também, eu tinha, só para contextualizar, eu tinha prestado um concurso da Procuradoria, que foi o último concurso em que nós poderíamos trabalhar na PAJ, aliás, perdão, nesse último concurso, quem passasse na Procuradoria-Geral do Estado não ia poder optar pela Defensoria. Eu lembro disso. Você lembra? Aliás, voltando àquela história rapidinho por que você quis Defensoria tal? Eu lembro que eu conheci o Gustavo por meio do professor Guilherme Madeira, que já era meu amigo na época, e me apresentou o Gustavo, enfim, eu contei a história do Gustavo e eu tinha justamente sido reprovado na matéria do nosso querido professor de Direito Penal, entendeu? Por meio ponto na segunda fase da Procuradoria. Depois eu dei graças a Deus, porque eu falei, nossa, eu não ia poder optar pela PAJ, então foi a mão de Deus também, além da minha própria ignorância na matéria. Mas, enfim, por que eu estou contando essa história? Porque eu fui reprovado. E foi sensacional, porque eu percebi exatamente o que eu sabia e o que eu não sabia. Penal era uma matéria que eu era muito fraco, e processo penal também era uma matéria que eu era muito fraco. Então, eu elegi algumas matérias, enfim, que eu era muito fraco,
e passei a estudar de maneira muito sistemática, né? E eu percebi o seguinte, eu falei, olha, tem matérias que assim, eu não posso ignorar as demais matérias, mas eu sei que eu tenho algum domínio, mas as matérias que eu não sei, ou eu tenho muito pouco domínio, eu realmente preciso sentar e estudar. Então, o que eu fiz? Primeiro eu fiz exatamente o que você fez. Eu ia na aula do cursinho, eu anotava até os espirros do professor. Eu estudava à noite, que eu trabalhava de dia. Chegava em casa, um pedaço da noite, depois de um pedaço da manhã, eu revisava assim, detalhadamente toda a aula, decorando, e decorar, pessoal, significa assim, entender também. Né? Não entendam literalmente a questão, né, Gustavo? É entender. Então, é repassar a matéria inteira e falei, nossa, eu entendi. Não sei o que o pessoal faz alternativo, né? Ou decora ou entende. Não, tem que fazer as duas. Exatamente. E, na verdade, entender ajuda a você a resgatar a informação lá na frente. E aí eu fazia isso, esse era um ponto. E, como eu era advogado, tinha saído do escritório, porque eu falei, agora eu quero me dedicar mesmo para concurso, eu consegui ter tempo mais livre. Né? E aí eu fazia isso, estudava detalhadamente as aulas do cursinho, e aí, quando eu acabava isso, eu gastava umas 3 horas, enfim, mais ou menos, estudando alguma matéria, por exemplo, prescrição penal, não sei prescrição penal, não sei. Então, eu pegava livros, artigos, estudava detalhadamente, fazia um esquema, e aí, mais de 3 horas eu não conseguia estudar. Eu, Daniel, não conseguia. A gente, no cursinho, aliás, é engraçado, o professor Gustavo estava contando aqui da concorrência. E é muito comum no cursinho falar assim, hoje eu estudei 10 horas, hoje eu estudei 12 horas. Olha, gente, não caiam nessa, toma cuidado com isso, tá? Ao mesmo tempo que você tem que ser esperto, como o Gustavo foi, de, nossa, eu estou vendo aquele cara, eu tenho que vencer esse cara, você não pode entrar na ideia de que você vai aguentar isso a 10 horas por dia ou mais, porque, assim, o que é estudar? Estudar é qualidade. É qualidade. Então, por exemplo, eu estava contando das 3 horas. Você deve estar pensando assim, bem, 3 horas é muito pouco. Não é. Você pega uma matéria que você não sabe nada e começa a estudar bons autores, artigos, faz um esquema, você está esgotado. Aí o que você faz? Bom, agora eu vou dar uma volta. É isso que eu falo também. Por isso que a gente fala, ter uma... Eu vim da classe média. Eu tinha essa condição. Né? Nem todo mundo tem essa condição. Mas eu tinha essa condição. Eu falei, vou dar uma volta. Quando eu dava uma volta, eu ficava, enfim, saindo um pouco, respirando um pouco de ar puro, mas eu começava a pensar na matéria, e eu começava a organizar a matéria na minha cabeça, sem as anotações. Deixa eu ver se eu entendi. Depois que eu entendi, falei, não, eu entendi mesmo a matéria. Aí eu tentava organizar na minha cabeça aquela matéria no contexto do direito. Como essa matéria dialoga com o processo penal, com o constitucional, com o civil, tem alguma coisa? E aí você vai cobrindo a matéria. Foi desse jeito que eu fiz, mas o que foi absolutamente fundamental? A especialidade do concurso. Você quer defensoria pública? A prova da defensoria pública tem uma especificidade, tá? De muito direitos humanos, e mais do que isso, o estudo para a defensoria pública exigiu de mim uma transformação como pessoa, como me exige até hoje atuando como defensor. Porque eu sou incapaz de, por exemplo, direito de laje. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, Jesus, o que é isso? Pelo amor de Deus. E você não consegue entender porque você mora num bairro de classe média que não tem esse tipo de problema, entendeu? Então, você precisa de... Aí você começa a ouvir o professor, e ele começa... E eram defensores públicos que falavam na época, enfim... E eles falavam dos problemas concretos. E aí você começa a falar, nossa... E aí você começa a se colocar no lugar daquela pessoa. E aí você começa a tentar, assim, a chave do entendimento de muitos problemas jurídicos que você vai enfrentar, não só na sua prova, mas na sua vida profissional, como defensor público ou defensora pública, passa por uma transformação da sua pessoa, de você saber se colocar no lugar do outro, no sofrimento do outro, qual é o tipo de auxílio jurídico que essa pessoa precisa para você poder resolver. E esse tipo de raciocínio que você cria, raciocínio emocional e casando com um raciocínio intelectual, ele é absolutamente fundamental para a preparação da prova. Mas, basicamente, foi isso que eu fiz.
muito parecido com o que você fez, era aquele estudo. E o cursinho tem uma vantagem, o nosso curso tem isso também, a gente indica muitos textos que a gente sabe que a doutrina está discutindo e que é cobrado, muitas vezes, não só em defensoria, mas em outras provas. E a gente também fala, olha, vamos fazer um levantamento bibliográfico do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu li praticamente tudo que os meus examinadores escreveram, praticamente tudo, porque eu fui examinador e, assim, eu soube que os examinadores eles não vão, na época que eu prestava concurso, por ter sido orientado, leia o que ele escreveu, porque ele não vai entrar numa selva que ele não conhece. E é verdade, quando eu fui examinador, eu perguntei sobre muitas matérias, mas teve tema que eu falei assim, nossa, eu preciso estudar mais esse tema para perguntar isso. Fica para uma próxima prova, para estudar e para poder perguntar. Porque é isso mesmo, o examinador não é Deus, ele é uma pessoa de carne e osso. E ele não vai entrar numa floresta que ele não conhece e passar vergonha, entendeu? Então tem que prestar atenção no que o fulano ou a fulana escreveram. Tá? Então, assim, basicamente foi isso. E é o que o Gustavo falou, olha, muito sacrifício, é cansativo, é tenso mesmo, faz parte, mas dominar as emoções aí, porque o emocional ele é fundamental, né? Motivar, né? Exatamente. Como foi a sua preparação, Clint? Bom, quando eu decidi, eu falei agora há pouco, quando eu decidi pela Defensoria Pública, eu era servidor da própria Defensoria Pública. Então, eu trabalhava na Defensoria Pública, né? Embora trabalhasse na Defensoria Pública, não tinha, evidentemente, contato, até por trabalhar na parte administrativa, com licitações, eu não tinha contato, efetivamente, com o direito aplicado, né? Civil, criminal, família, etc. A gente acabava não tendo contato, tinha contato com licitações, com direito administrativo. E eu decidi também um pouco tarde, né, por prestar o concurso da Defensoria. Ali no meio do caminho eu acabei escolhendo a Defensoria, então eu não tinha ainda um histórico de preparação para concurso, para o concurso da Defensoria, que é muito específico, né? Cada vez mais vem se especializando as provas de Defensoria, o que mostra o quanto é importante uma preparação específica para o concurso da Defensoria. Por mais que uma preparação, né, digamos, genérica, ampla, ela seja importante para um conhecimento, cada vez mais a gente percebe nas provas de defensoria, e eu digo isso, e certamente o Gustavo e o Daniel compartilham dessa opinião, quando a gente prepara o curso para vocês aqui no Damásio, e a gente lê as provas anteriores, e a gente estuda o examinador, a gente vê quais foram as provas que, às vezes, esse examinador aplicou em outros estados. Isso eu digo especialmente nos cursos de reta final, né, específicos para a Defensoria de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, Bahia, enfim, para aquela que estiver aberta. A gente percebe o quanto os examinadores têm dado preferência para questões pontuais, específicas, do dia a dia do defensor público, do dia a dia né, de matérias muito específicas do concurso, do dia a dia prático, né? Então, uso capião, questões criminais muito peculiares que somente a Defensoria Pública, ou somente essa população que a gente atende, acaba enfrentando na prática dos tribunais. Enfim, tudo isso para denotar uma preparação específica para o concurso da Defensoria. Pois bem, eu trabalhava na Defensoria Pública, então eu tinha ali minha carga horária de trabalho, né? Eu trabalhava ali às 8 horas, às vezes um pouquinho mais, porque tinha edital para fazer. Malvado. O diretor era mal naquela época, pedia para ficar até mais tarde. Mas, enfim, tinha carga de trabalho e eu tinha que dar um jeito de estudar. Eu acho que o que boa parte das pessoas faz quando decide prestar concurso, que é pegar o livro de processo civil, abrir na página 1, e começar a ler dos princípios do processo civil. Aí abre o livro de penal, página 1, dos princípios do direito penal. E vai e faz assim com todas as matérias. Até que, sei lá, 3 semanas depois que eu comecei a estudar, abriu o edital da Defensoria Pública de São Paulo. E aí aquele desespero, né? O que eu faço? O que eu vou fazer? E eu me lembro que nessa época, eu não me lembro se foi o primeiro reta final que teve do Damásio para a Defensoria de São Paulo, mas tinha aberto, né? Tinha aberto o reta final do Damásio. Eu, enfim, falei, eu não tinha muita condição financeira, eu trabalhava na época na Defensoria e tal, mas tinha que trabalhar. E tinham
tempo muito curto, né, para poder estudar. Então, a forma que eu encontrei de aproveitar-me, porque eu admito, eu sou extremamente desorganizado para estudo, então sempre fui muito desorganizado, enfim. E o cursinho, ele me ajudou muito a ter essa disciplina, essa organização. Óbvio, né? Tem o conteúdo, tem a matéria, eram professores. O senhor Gustavo estava, evidentemente, na grade, muitos professores experientes, muitos professores defensores públicos. Então, tem o conteúdo, mas tem também a disciplina, tem também aquela rotina, tem também aquela organização, tem uma coisa muito, muito especial que eu acho que o cursinho traz, que é uma certa motivação. Eu não sei, eu saía da aula, eu via os defensores públicos falando, eu via os colegas perguntando, eu via e aquela aula, aquele clima, pilha, né? Deixava você meio pilhado, meio, puxa, eu quero entrar, eu quero estudar mais, e dava vontade de estudar mais, enfim. Mas o pouco tempo que eu tinha era então cursinho e na época tinha, não sei se ainda existe, mas na época eu era anotador, então era anotador de uma turma e fazia o curso da reta final com bolsa, né? Da Másio permitia isso, né? Era anotador de uma turma e fazia o curso da reta final com bolsa. Então era isso, era o cursinho e desesperado devorando os cadernos do cursinho. E isso preparação para a primeira fase, né? Porque a gente também tem que levar em consideração que a preparação para você vai mudar conforme a fase do concurso que você está. Se você está numa primeira fase, a gente evidentemente vai falar daqui a pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre como que é o curso efetivamente. Uma é a preparação para a primeira fase, outra é a preparação para a segunda fase, outra é a preparação para o exame oral. Então, cada fase com as suas especificidades. Uma primeira fase, eu particularmente, exatamente talvez por essa desorganização, sempre me vi com problema de decorar. Nossa, decorar para mim era uma tragédia. Não sei se é problema de memória, o que acontece. Então, a primeira fase sempre para mim foi algo muito difícil. E, de novo, o cursinho ele traz esse método, né? Ele te ensina a estudar, ele te ensina a decorar o que tem que ser decorado, ele te ensina a apreender melhor a matéria. Exatamente. Então, uma das coisas que foi fundamental para a minha preparação, certamente, foi Damásio. É curioso, né? Você estava falando agora que a gente faz faculdade e tal, depois foi fazer Damásio. É engraçado como a gente se refere ao cursinho, né? Você não se refere a fui fazer cursinho, fui fazer Damásio. É metonímio. Exato. É diferente. Enfim. É isso. Aliás, o Clint estava aqui comentando, né? Também não resisto. Acabei de falar que, depois de um tempo, em 10 segundos, você, né, hoje, eu consigo, conversando com o aluno, saber a profundidade do conhecimento dele. Eu lembro na preparação para a prova oral do Clint, né, você vai lembrar também. Eu virei para ele e falei, o que eu perguntei? Culpa imprópria, exatamente. Peguei e falei para ele, o que é culpa imprópria? Ele pegou e falou, então, a gente está discutindo teoria limitada da culpabilidade, não teoria extrema, né? Na hora que ele falou isso, eu falei, então, você está aprovado, acabou. Né? Ele ficou bravo. Para com isso, palhaçada. Eu falei, amigo, quem começa a resposta sobre culpa imprópria, discutindo em qual teoria da culpabilidade está situando, está aprovado. Tá bom, você quer que eu continue? Eu continuo. Aí eu fiz mais umas 5 perguntas bobinhas para ele, tal, para ele ficar contente, achar, não é, que estava precisando ainda, não é, de aprofundar em direito penal. Era evidente que ele já estava com um conhecimento mais do que suficiente, não é? Já tínhamos feito treinamento, já tínhamos falado das aulas, já tínhamos falado do conteúdo, e isso e aquilo, e ficou entre os 20. Não é? Era evidente, não tinha dúvida. E já que ele está ansioso, né? Clint, você veio ou não veio chorando reclamar do meio ponto na faculdade? Olha Clint? só, eu exijo meu direito de resposta, porque você está falando isso daí, a câmera está me filmando, minha cara de notório constrangimento, porque eu não sei, acho que é a 5ª ou 6ª vez que você conta essa história da prova, sempre. E cada vez você aumenta mais um ponto. Então, dessa vez fui eu chorando, eu não sei, da próxima vai ser eu batendo a cabeça na parede, de joelhos, eu não sei o que acontece, que cada dia se aumenta uma coisa. Eu só fui perguntar qual que era a resposta da prova. A próxima você vir de joelhos. Bom, nosso tempo já está acabando. Queria, não é, falar do curso, então. O curso, ele tem uma especificidade. Por quê? Porque
é isso. Se nós queremos ter uma carreira, não é, que construa um saber próprio, que tenha uma perspectiva, ao mesmo tempo, de domínio do conhecimento que prevalece e de construção de um conhecimento crítico, de um conhecimento reformador, o que o concurso vai exigir de você? Os dois conhecimentos. Você precisa ter o conhecimento tradicional, porque você vai ter que conseguir dialogar com os interlocutores do sistema de justiça. Você precisa falar a língua do magistrado, a língua do promotor, a língua da advocacia, a língua da academia mais tradicional, a língua do dia a dia forense. Então você precisa ter o domínio desse conhecimento comum, do conhecimento tradicional, e dominar muito bem. Só que não basta o conhecimento tradicional, porque senão você vai ser um reprodutor, e não é isso que a gente quer. A gente quer que você seja um transformador, um contestador. Então você vai ter também que ter o conhecimento crítico. E esse conhecimento crítico, ele é realmente peculiar, ele exige, não é, um pouco mais do que o mero falar, do que o mero ler. Ele tem que ter sim uma parcela de sensibilização, ele tem que ter sim uma construção intuitiva, ele tem que ter determinados estándares de reflexão, e o objetivo do curso, não é? E aqui estamos falando do curso específico para a Defensoria Pública. O objetivo do curso é conseguir unir esse saber tradicional, profundo, vertical, é um curso vertical, tá? Com essa perspectiva crítica, com a formação desses estándares, com a construção dessa intuição, a construção desse olhar para com o direito. Então você tem que saber andar dentro do direito, dentro do sistema, e conseguir se colocar de fora e observar criticamente, observar onde que ele falha, onde que ele reproduz injustiça, onde que ele reproduz opressão. Então a ideia do curso é passar esses dois saberes de forma equilibrada. E tem que tomar cuidado. Por quê? Porque muitas vezes o aluno que ainda não se convenceu por prestar defensoria, ele acaba se limitando ao saber tradicional e fica um pouco esquivo ao saber crítico. O outro que é realmente aí, não é, que se sente vocacionado para a defensoria, que quer, não é, isso escuta o tempo todo, Gustavo, eu quero ser defensor, não quero fazer mais nada, não consigo pensar outra coisa. Eu entendo, não é, comigo também é assim, tá? Mas aí ele só quer o saber crítico. Ele só quer o saber crítico e ele não dá o devido valor e a devida necessidade ao saber tradicional. Então você tem que ter os dois saberes. Gustavo, então o concurso é mais difícil. Não existe isso, né, gente? Porque, na boa, você está concorrendo com os pares, tá? Vão passar os 100 melhores, 80 melhores, 50 melhores, 200 melhores, 150 melhores. Em qualquer concurso vai ser assim, não é? Só que no concurso A, no concurso B, o saber exigido é X ou Y. No concurso da defensoria, o saber é X e Z. Tá bem? Então, é um saber peculiar, o que não torna o concurso mais difícil, torna o concurso peculiar. Tá? E a ideia do nosso curso preparatório é exatamente entregar essas peculiaridades para você, entregar esses estándares, entregar, não é, essas concepções, essas visões mais críticas, não é? E é por isso também, não é, que o curso é preparado de forma vertical. Os professores, não é, se preparam especificamente para essas aulas, com a bibliografia própria também. O corpo docente é formado majoritariamente por defensores ou por profissionais, por professores que têm também essa perspectiva, essa visão crítica do direito, que vão trazer, não é, esse arcabouço para a gente construir tudo que você precisa aí para a sua aprovação. Nós temos o curso preparatório para a primeira fase, não é, o intensivo. Você sendo aprovado, né, na primeira fase, você vai ter uma preparação específica também para a segunda fase, vai ter uma preparação específica para a prova oral. Muitas vezes, né, nós conseguimos formatar cursos específicos para o concurso A ou para o concurso B, os retas finais, né?
Mas isso depende mesmo da necessidade, da carência de cada concurso, né? Afinal de contas, por vezes, tem esse determinado concurso que, pelo perfil do examinador e tal, não tem nada de mais específico a tratar. Esse tem, então vamos montar um reta final, monta o reta final já para a primeira fase, depois para a segunda, depois para o oral. Nós queremos te acompanhar lá até o dia da posse. Tá legal? Bom, temos a perspectiva de concursos abrindo. Oficialmente, né? Nós temos aqui a Defensoria Pública de Minas Gerais, temos a Defensoria Pública do Distrito Federal, temos a Defensoria Pública do Tocantins. Né? Essas estão aí abrindo. Tenho aqui também a informação, eu não sei se tem o slide, esse slide. Não. Então, esse não. Mas eu tenho aqui a informação, não é? Como disse, como nós dissemos, é uma carreira em construção, as defensorias em todo o Brasil, mas hoje já muito fortes, tanto que a gente percebe, não é? Pelas vagas, pela estrutura, pela lei orgânica de cada estado. Tem aqui também os vencimentos, né, já publicados da Defensoria do Tocantins em 26.125, Distrito Federal 22.500, não é? Temos já, né, então, vencimentos aí condignos, com a estatura, com a importância da carreira, mas tem aqui uma notícia, né, que não ainda tão oficializada, talvez, mas já foi dita no Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo. Vai abrir concurso para a Defensoria de São Paulo também, não vai? Então, estamos já na iminência da abertura do concurso para a Defensoria Pública de São Paulo. Não é? Então, nós reforçamos aí o convite para que venham integrar o nosso time, para que venham aí participar desse nosso caminho para a sua aprovação. O curso, ele já começou agora no dia 30, mas todos aqueles que ingressam, eles têm acesso, não é, à aula. Bom, começou ontem, né? Começou antes de ontem, mas todos os que ingressam têm acesso às aulas via online. Temos, não é, o curso, quer o presencial aqui em São Paulo, quer o telepresencial, quer o formato online. A carga horária de 360 aulas, além de 27 aulas com peças práticas da Defensoria Pública. Está aqui o corpo docente qualificadíssimo, não é? O Júlio Groenstein, vou destacar aqui alguns, mas o Júlio Groenstein, que é o coordenador da assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral, é mestre, doutorando em Direito Constitucional. Flávio Martins, que é doutor em Direito Constitucional, professor consagrado. Clint, que nos honra aqui com a sua presença. Professor Baldatti, que é conhecido, dispensa apresentação em Direito Administrativo. Em Direito Civil, o professor Murilo, o professor Cristiano Cassetari, que também professores consagrados, dispensam, não é, maiores comentários. Os dois, o Cristiano, o doutor, o Murilo, não é, com uma vastíssima experiência em Direito Civil. O Murilo foi meu colega de Procuradoria do Estado, lá atrás, ingressamos juntos na Procuradoria do Estado, não é? Me lembro bem do Murilo, dentre as primeiras colocações do concurso. Direito processual civil com o Sveibel, com o Murilo. Direito processual penal com o PH, não é? Também dispensa apresentação, meu querido amigo PH, mestre em Direito, já ingressando também no doutorado, com 20 anos de docência, ou quase 20. Eu divido Direito Penal com o professor Rafael Strano, que é mestre e doutorando em Criminologia, não é, um dos grandes criminólogos do país, um prazer dividir a matéria com ele. O Surrel em Empresarial, professor consagrado. Luiz Antônio, livre docente em Direito Ambiental, uma das grandes autoridades em Direito Ambiental no Brasil.
consumidor, o Alvimar, que já foi assessor na Defensoria Pública, não é um grande conhecedor da matéria, pós-graduando. O Gustavo Reis, falando de princípios da Defensoria Pública, eu realmente não acredito. Não é? Olha, o Gustavo Reis tem um carinho, um amor pela matéria, pela existência, pela essência da Defensoria Pública, não é, que é absolutamente peculiar. Tive já, né, o prazer de tê-lo ao meu lado na Escola da Defensoria. Um apaixonado e que vai te passar, além da paixão, um conhecimento absolutamente único sobre a nossa lei orgânica, sobre a nossa carreira, enfim. Tivemos até o prazer, não é? Temos uma obra conjunta sobre Defensoria Pública, o Sveibel, o Reis e eu. Bom, senhores, o corpo docente, não é, absolutamente específico, preparado, ansioso aí para poder entrar com os senhores nesse caminho. E recebi aqui a informação do departamento pedagógico, do departamento comercial, 25% de desconto para as matrículas até 8 de agosto, é isso? Então, até 8 de agosto, 25% de desconto aí para as matrículas. Tá joia? Tá joia. Esperamos a sua companhia, é muito bacana, não é? Poder tê-los como alunos e depois tê-los como colegas, poder trocar, não é? Aí essa experiência sempre um motivo de grande alegria para a gente. Daí, não é? O convite especial para a sua presença. Uma última palavra aos colegas. Eu acho que nada mais do que um convite a todos a ingressarem nessa carreira da Defensoria Pública, serem defensores públicos. Se você está assistindo esse workshop até agora, é porque realmente você tem esse interesse, essa vontade, essa paixão, essa gana de ser defensor público, e é gente assim que a gente quer, gente assim que a gente precisa nessa instituição. O Gustavo falou de acompanhamento, né? É fantástico. A gente, a cada cursinho, a cada reta final, a gente percebe o aluno na primeira fase, o aluno na segunda fase, na terceira fase, está lá no dia da posse, está dividindo. Né? Nossa, tantas histórias. Eu mesmo, 5 anos aqui sentado nesse banco, agora do lado de cá convidando você a sentar nesse banco e daqui a algum tempo. Nossa, eu me lembro de uma colega, o tempo está acabando, perdão, Valéria, mas eu me lembro de uma colega, né? Essa questão do caminho, coisa maravilhosa. Eu me lembro da colega virando, fazia OAB aqui. Ela pegou e falou: Gustavo, eu vou buscar o curso para carreiras. Não é? Tá, então vamos. Nossa, mas olha, eu me sinto tão despreparada e tal. E na primeira fase, não é? Bom, ela fez o curso preparatório, fez o extensivo, fez o intensivo para a Defensoria Pública. Veio o concurso. Reta final, aqui em São Paulo, primeira fase. Ela conseguiu êxito, ela não acreditava. Gustavo, eu não acredito, eu fiquei mal colocada, mas eu não acredito, eu consegui, olha, não sei o que e tal. Segunda fase, fez aqui com a gente, conseguiu êxito. Aí foi para o oral. E ela queria tanto defensoria, ela se comovia tanto com a ideia de ser defensora, que nós fizemos a preparação para o oral e fomos fazer as simulações, não é? Ela não conseguia responder nas simulações. Talvez os senhores se lembrem, não é? Ela não conseguia responder, ela se comovia, ela chorava. Não é? Toda vez, exatamente, agora eu lembrei direitinho. A gente fazia a pergunta A, a pergunta B. Virava para ela e falava: por que você quer ser defensora? Ela começava a chorar. Então você não pode chorar. Você não pode chorar, porque você vai ter que continuar respondendo. Aí suspendia e tal, fazia de novo. Então isso. Ela já ia olhando assim: por que você quer ser defensora? Ela começava a chorar de novo. Você não pode fazer isso, não é? Tem que segurar e tal, não sei o quê. Mas acho que foram umas 6, 7 tentativas. Não é? Eu lembro, né, que a gente até comentava, falava: bom, então para amanhã tem esse, entra ela também, não é? Porque ela ainda não conseguiu se controlar. Até que conseguiu. Conseguiu e ela falou assim: pronto, consegui, vocês vão assistir o meu oral. Nós fomos. Eu lembro direitinho, não é? Sentamos ali no auditório, eu me lembro, né? Sentei, me lembro até o examinador que estava na minha frente, e ela passou, fizemos sinal, tal. Ela respondendo para o examinador,
Não vou falar, bom, me lembro, né, claro, quem era o examinador, eu lembro do examinador perguntando, e viu, né, o interesse, e ele fazia carinha assim, né, tal e tal, mas transparecia o tanto que ela estava agradando. E hoje está lá, não é, nossa colega querida, não é, participei na posse, estava lá também e tal. Isso é muito legal poder ter, né, participar disso. Nossa, não imagina o orgulho, né, não imagina a alegria. Bom, Daniel, uma última palavra. Também, olha, eu também faço esse convite. Eu acho que você vai gostar muito do curso, né? A melhor coisa que existe, assim, quando você falar, eu quero defensoria, a melhor coisa que tem é quando você se matricula no curso da defensoria e passa a conviver com defensores públicos. A gente vai contar histórias para você nas aulas de problemas práticos que nós vivemos, e vai te colocar, e você vai se enfronhar mais ainda nesse interesse na carreira da defensoria pública, né? E eu quero aqui desejar a todos vocês que o seguinte: pensem numa coisa. Eu sou muito feliz sendo defensor público, porque, assim, sem brincadeira, você se desgasta muito, você enfrenta muita injustiça, mas o nosso combustível é ver, muitas vezes, um rostinho feliz te agradecendo, mesmo não levando, viu? Porque tem muito assistido nosso que não leva, não ganha, enfim, em razão da situação que é o sistema de justiça, ainda muito conservador, muito fechado para novas teses, enfim. Mas você receber esse obrigado, assim, esse sorrisinho dele, o fato de você ter se dedicado, ter tentado entender o problema da pessoa, isso não vai ter preço. Isso são poucos os lugares que você, na face desse planeta, vai ser poucas as atividades que você vai conseguir realizar tendo essa satisfação, né? O combustível, o nosso combustível é esse, são essas pessoas que precisam da gente, enfim, e o convívio com colegas como Gustavo, Clint, eles são apenas amostras do que você vai encontrar na defensoria, e é verdade, eu não estou exagerando, são amostras. Você vai conhecer, assim, pessoas incríveis, muito idealistas, que quando você estiver cabisbaixo, já, eu estou cansado, ali, aquela chama que o Clint se referiu, bruxuleante, né? Você vai com um amigo, que isso, vamos lá, vamos se alegrar, tal. Você vai gostar, viu? Todos estão convidados. Pode confiar, pode acreditar em você, se você tem esse sonho, vem para a carreira aí que quer fazer do direito um instrumento de transformação social. Legal? Até lá.